Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós vamos para a segunda parte da nossa trilogia de vídeos sobre o desmonte da rede deletéria. Mas antes, vamos rodar a vinheta! Então, pessoal, hoje nós estamos aqui para conversar sobre a segunda parte da nossa trilogia, onde eu vou contar para vocês tudo sobre a operação de desmonte da rede deletéria. Então, gente, no nosso vídeo passado, nós tínhamos terminado o vídeo justamente quando os nossos amigos de Andrômeda tinham se oferecido para nos ajudar, apesar deles serem da Confederação e terem sido convidados como observadores, eles se ofereceram para ajudar o pessoal da Federação nessa delicada missão de supervisão aos trevosos durante o desmonte da rede deletéria. Pois muito bem, e vocês, eu pelo menos quando recebi as mensagens, claro, eu tive assim um pensamento meio simplista sobre a operação, mas na verdade não é nada simples, porque primeiramente eles fizeram a seleção dos locais, foi feito, digamos assim, uma ordem de desmonte, gente, e foi levado em consideração a periculosidade do local aonde as estações da discórdia se encontravam. E adivinhe por onde que eles começaram, gente? Eles começaram pelo Oriente Médio, né? Que todo mundo sabe que o Oriente Médio sempre foi uma área de grande conflito, a galera brigando, né? Os judeus contra os palestinos, e aí também tem os árabes, enfim, uma confusão ali, um jogando bomba no outro. E isso, gente, o que me foi revelado? Que a elite trevosa, ela tem uma raiva, ela tem um ódio tão grande por nosso Senhor Jesus Cristo, que o desejo deles era, assim, arrasar, acabar totalmente com a área onde nosso Senhor Jesus Cristo efetuou a missão dele maravilhosa aqui no planeta. Então, se eles pudessem fazer com que os seres humanos brigassem e jogassem assim uma bomba atômica na Galileia, era o desejo deles, né? Só que não, porque assim como existe uma belicosidade tal entre os habitantes, também lá é um local do mundo onde existe o maior número de templos das 3 principais religiões, gente. Então, lá também se ora muito, e o poder dessas orações é que sempre manteve a Galileia em pé, o local aonde nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Mestre, esteve aqui no planeta, em sua romagem, nos ensinando todas as coisas maravilhosas que ele nos ensinou. Muito bem, então começou-se a desmontagem da rede justamente por lá, e eles, então, os nossos amigos de Andrômeda, em conjunto, evidentemente, porque eles sempre trabalham, gente, de mãos dadas, em conjunto com a nossa espiritualidade, eles fizeram, então, uma classificação dessas estações da discórdia, digamos assim, do maior grau de periculosidade ao planeta para o menor. E um detalhe interessante, gente, que eles me contaram. O Brasil, gente, ficou em último lugar, tá? Nós aqui no solo brasileiro, o desmonte terminou por aqui. Mas isso eu vou explicar para vocês
provavelmente ou nesse vídeo ou no próximo eu vou explicar isso para vocês. Enfim, começou-se então esse desmonte, né? E o que eles precisavam? Então eles trouxeram não só a equipe de engenheiros deles, como eles trouxeram também equipamentos, gente, sofisticadíssimos. O meu mentor espiritual, ele me contou, ele falou, gente, olha, os equipamentos deles são assim maravilhosos. A gente não tem a menor noção do nível de tecnologia que eles têm. Pois muito bem. Então, o que foi um trabalho então que começou a ser feito junto com a nossa espiritualidade planetária, aonde a nossa espiritualidade se encarregou de antes proceder a toda, digamos assim, a limpeza do perímetro em volta da estação da discórdia. Então a espiritualidade ia lá antes, observava tal, depois vinha com as equipes, tocava tudo que era ser trevoso de lá, e em volta da estação da discórdia, num perímetro, gente, enorme, porque o meu mentor espiritual, ele me contou que esse perímetro ele tinha centenas de quilômetros. Isso para quê? Para manter todos os seres trevosos afastados e dar sossego para as equipes de Andrômeda poderem supervisionar o desmonte sem ficar preocupados com ataques e coisas assim, né? Então, foi instalado em todo o perímetro dessas áreas baterias de defesa. Quem já leu o livro do André Luiz, né, que foi psicografado pelo nosso queridíssimo Chico Xavier, sabe que no entorno da colônia Nosso Lar existem uns muros com baterias eletromagnéticas. Para quê? Para justamente espantar os seres trevosos que vira e mexe tentavam atacar a colônia. Porque o Nosso Lar, ela é uma colônia que está no umbral, né? Então é mais ou menos uma situação parecida, porque essas estações da discórdia, gente, elas todas são montadas ou foram montadas nos umbrais do planeta. Pois muito bem, então eles vinham, botavam construíam aquela muralha imensa, colocavam as baterias e na sequência valorosos espíritos vieram para defender todo esse perímetro, né? E dar sossego para que o desmonte pudesse ser efetuado. E, pois muito bem, o desmonte, então, ele começou, né? E foi prosseguindo. Só ali no Oriente Médio, gente, eles levaram aproximadamente uns 2 meses para conseguir desmontar tudo. Porque, segundo os relatos que eles iam me passando, que eu fui acompanhando esse desmonte ao longo de 1 ano, eles iam nas sessões psicográficas e canalizações que eu faço, eles iam me dando notícia, que eu também ficava super curiosa, né? Eu perguntava, gente, vocês podem me dar notícia? Eles, sim, podemos dar sim, tá assim, assim, assim. Então eu fui acompanhando, gente, ao longo de 1 ano, todo esse processo do desmonte, que foi, assim, interessantíssimo. Então, segundo o que eles me falaram, esse ponto aí do Oriente Médio, gente, era o que estava mais, assim, emaranhado. Ele estava completamente emaranhado e diz que tinha teias e teias e teias de superposição para impedir o máximo possível que se chegasse até o poro planetário para poder efetivar o desmonte. Enfim, após 2 meses, eles então terminaram esse ponto do Oriente Médio e eu fiquei sabendo também pela psicografia que Nosso Senhor Jesus Cristo ficou muito alegre, ficou muito feliz, porque aquela região do planeta é uma região pela qual ele tem muito carinho, porque afinal de contas foi lá que ele desenvolveu a linda missão dele. Então é uma área que ele tem muito carinho e ele ficava muito triste de ver toda essa confusão à vida. E vocês podem reparar que de um tempo para cá,
a gente não tem ouvido falar muito assim de problemas no Oriente Médio como a gente ouvia antigamente. É como se a coisa lá realmente tivesse dado assim uma sossegada, né? E depois do Oriente Médio, eles não me disseram qual era o roteiro. Eu perguntei, né? Porque eu sou curiosa pra caramba, mas eles não é tudo que eles me falam, não. E aí eu sei que eles foram, a única dica que eles me deram é que eles estavam indo para a Ásia distante. Então eu imagino, isso aqui agora sou eu que estou falando, tá? Eu imagino que eles devam ter operado, ter trabalhado no desmonte de estações ali pela China, aquela área ali também que é um pouco conturbada, né? Enfim, então esse procedimento ele foi chegando e foi prosseguindo, e eu sempre perguntando e perguntando, até que quando foi mais ou menos em julho do ano passado, eles me disseram que a parte oriental do planeta já estava praticamente toda desmontada e que eles iriam iniciar o desmonte da parte ocidental do planeta, também seguindo por uma ordem, digamos, decrescente de periculosidade ao planeta. E assim foi indo, né? E até que eles chegaram aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil, eu perguntei para eles, falei, gente, mas vocês podem me dizer aonde que nós temos estações da discórdia aqui no Brasil e quantas são? E eles me falaram, sim, a gente pode te dizer assim, são 3 estações que vocês têm aqui no Brasil. Uma está sediada no Rio de Janeiro, a outra em Brasília e a terceira em São Paulo, né? E essas serão as 3 últimas estações que serão desmontadas. Aí eu pensei assim, molezinha, né? Agora aqui o Brasil já é o último, né? Porque a gente não é muito periculoso para o planeta mesmo, né? A gente sabe disso. E pensei assim, vai ser moleza, né? Eles desmontarem isso aqui e tal. Só que não, gente, porque as trevas, elas são muito, o pessoal é muito reativo, o pessoal é muito rebelde, né? Não são seres assim do bem, né? Nós não podemos raciocinar com eles da mesma forma que a gente raciocina com seres bons. Eles sempre, em todo o desmonte, em todo o processo, eles sempre buscaram formas de tentar impedir esse desmonte, de tentar sabotar de alguma forma que essa operação fosse feita com sucesso, né? E aí o que eles fizeram, gente? Eles organizaram grandes, imensas legiões de trevosos que se dirigiram aqui para o nosso território brasileiro. Ou seja, nós ficamos aqui com uma população de seres trevosos, gente, imensa. E eles se organizavam assim, à moda militar, em grandes legiões, e desferiam constantes ataques às áreas já delimitadas, né, na tentativa de derrotar, de acabar com a operação de desmonte, de espantar os seres de luz, né? Só que o pessoal estava muito bem preparado e todos os ataques sempre eram rechaçados. E as legiões, a cada ataque que elas faziam, que elas eram repelidas pelas baterias, essas baterias, elas disparam, gente, sem choques, não mata nem nada, mas ela desacorda os seres, né? Eles ficavam tudo desacordados, sem energia e perdiam aquela energia ruim deles. Então eles iam acordando mais fracos, cada vez eles acordavam mais fracos, mas aí eles se reorganizavam, tentavam fazer outro ataque, eram repelidos, ficavam lá desmaiados no umbral, e assim ia indo, né? Porque, por outro lado, vocês têm a elite trevosa que ficava incitando a todo momento que eles fizessem esses ataques. Então, gente, uma verdadeira batalha se travou nos umbrais desse planeta,
né? E aqui no Brasil foi meio que um ápice disso, porque eram as 3 últimas estações da discórdia e o desmonte dessas 3 últimas estações iria significar o desmonte total da rede deletéria. O que a elite trevosa, apesar de ter assinado o acordo, eles não queriam de jeito nenhum, eles queriam arrumar um jeito de sabotar isso tudo, né? Então, tanto é que eles fizeram, os trevosos, fizeram uma programação nessas estações aqui do Brasil para que elas passassem a extrair do planeta uma quantidade maior de energia para poder transformá-la em energia deletéria. Porque é assim, gente, imaginem assim, é como se fosse tipo de uma fonte, né? Você tem lá um lençol subterrâneo de água e esse lençol subterrâneo ele vai emergindo em fontes, naturalmente. Então, o que acontecia até o momento era que esse fluxo de energia que surgia naturalmente é que era transmutado em energia deletéria. Só que o que eles fizeram? Eles mudaram essa programação e essas últimas 3 estações da discórdia, elas passaram a pegar a energia que estava, digamos assim, nesses lençóis, né? Se a gente pode dizer, como se fosse assim, um lençol freático, né? E transformar aquilo tudo em energia deletéria, criando assim grandes bolsões de energia deletéria. E qual era o propósito deles para isso? Eles queriam, porque assim, o planeta, gente, ele tem uma capacidade limitada de transmutar essa energia deletéria em energia benigna, né? E o que eles queriam? Eles queriam sobrecarregar o planeta nessa transmutação, de tal forma que ele iria ficar sobrecarregado energeticamente e isso iria se materializar aqui fisicamente. E como que isso iria se materializar? Na forma de um grande movimento da placa tectônica onde o Brasil se encontra assentado, né? Só que eles não conseguiram, tá? E eu vou contar isso para vocês no próximo e último vídeo dessa série, né? Para que esse não fique excessivamente longo e cansativo. Tá bom, pessoal? Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do conteúdo aí dessa trilogia. E se vocês gostaram, cliquem no sininho, deem o seu like, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a todas essas informações do que está ocorrendo e ocorreu nos bastidores da nossa transição planetária. Então, pessoal, eu espero vocês até o próximo vídeo, gente. Sempre todas as terças e todos os sábados. Até lá!